nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo. Hoje, dia 17 de maio de 2020, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Editora Betel, Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando o livro de Salmos, uma referência para uma vida de oração, de adoração e oração do cristão. Fique ligado, nós estamos no ar para transmitir até você, transmitir a sua família, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer tê-los com a gente, é sempre um prazer poder estar aqui com muita alegria para transmitir até você a palavra do Senhor Jesus. Faz o seguinte, reúna a família, convide os seus amigos, compartilhe esse vídeo e vamos juntos, mais um dia, mais um domingo, aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Para tanto, iniciamos esta manhã, levando a Deus uma palavra de oração. Quero abençoar a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio. Nós te louvamos, ó Senhor, por mais um domingo, pelo Senhor ter nos dado a vida, ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui, para uma vez mais falarmos a sua palavra, trazermos as lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir a tua bênção a esse meu irmão, a essa minha irmã, que está do outro lado da tela, nos assistindo, nos prestigiando e está nos acompanhando. Senhor Jesus, que nesta manhã a tua bênção, a tua misericórdia, a tua revelação do Espírito Santo seja conosco, nos ajudando a transmitir a sua palavra. É a oração que pedimos, nos ajude, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com a gente. Eu tenho certeza que seremos grandemente abençoados pelo Senhor. Se você já tem a sua revista, pegue ela, vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje, a lição que nós vamos falar é a lição de número 7, confiança em tempos de aflição. Mas, vamos primeiro ao louvor, vamos primeiro à canção da nossa harpa cristã, que é o hino 422. Vamos adorar o Senhor Jesus? Depois a gente voltamos na nossa lição propriamente dita. Amém? Adore ao Senhor conosco nesta manhã com o hino 422 da nossa harpa cristã. Tristeza e em dor.
mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Veio pra mim da cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que bom sou volver quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, maravilha de Deus! Que bom, irmãos, adorarmos ao Senhor, que bom podermos celebrar ao Senhor com cânticos, com adoração, com louvor e súplica, não é verdade? Então, esta manhã, vamos para a nossa lição bíblica. A lição hoje que nós vamos estudar é a lição de número 7, que fala do tema confiança em tempo de aflição. É justamente o tempo, o momento que nós estamos enfrentando. E aqui já vai uma dica: confia em Deus nesse tempo tão tenebroso e difícil que estamos enfrentando. O texto áureo da nossa lição de hoje diz-nos assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. O texto áureo está em Salmos 56 e o verso de número 11. Nós temos também a nossa verdade aplicada, que diz assim: uma firme confiança no Senhor é o resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Irmãos, nós temos 3 principais objetivos que nós queremos atingi-los. O primeiro objetivo é apresentar o contexto histórico do Salmos 56. O Salmo 56 é o que nós vamos falar hoje e vamos apresentar o contexto histórico. O segundo objetivo da nossa lição é observar o aspecto da oração que Davi apresentou a Deus. Nós vamos entender o Salmo 56 e o aspecto da oração que Davi expressa a Deus no Salmo 56. E por último, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Foi exatamente isso que Davi fez. Teve plena confiança no Senhor. Nós temos o nosso texto de referência, que está, logicamente, no Salmo 56. Aqui na nossa revista ele está alternado. É o Salmo número 1. Aliás, o Salmo 56, verso 1, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6 e finaliza no verso de número 7. Aleluia. Vem para mim, Senhor, deixa eu ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ficar em pé em referência à mesma. Tá bom aí? Então vamos lá. Salmo 56, verso 1, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6 e finalizaremos no verso 8. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram devorar-me e oprimem, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei
pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contrários a mim para o mal. Ajunte-me, esconde-se, espia os meus passos, como guardando a minha morte. Tu conheces a minha vagueação, pões as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amém? Amém. Glórias a Deus. Antes de assentarmos, nós vamos orar pela paz e segurança do país e que os cristãos tenham mais esperança. Amado Deus, nesse momento, como ministro do teu evangelho, nós queremos orar pela paz e a segurança do nosso país chamado Brasil. Esse Brasil que tem mais de 200 milhões de pessoas. Eu não conheço, papai, mas o Senhor é aquele que conhece e nesse momento estende a sua mão de misericórdia. Traz paz, traz segurança para esse país. Nesse momento caótico, nesse momento de dificuldade, nesse momento de adversidade, a nossa esperança e a nossa confiança está em Ti. Por isso, ó Pai, abençoa esse país, abençoa o nosso país, chamado Brasil, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que os cristãos venham ter a esperança que o Senhor está no controle e irá nos ajudar. Amém e amém. Senhor. Glórias a Deus. Mais uma vez está com a gente, está comigo aqui, para também trazer a sua parcela de contribuição de muita valia, Pastor Tiago. Por favor, Pastor Tiago, já deixa ali o seu, a paz do Senhor dos irmãos. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos que nos assistem nesta manhã, que você possa ter um excelente dia na presença do Senhor e que nós possamos juntos, aprender a palavra de Deus, você aí na sua casa, nós daqui, e que você possa ser edificado nesta manhã através da palavra do Senhor. Maravilha! Pastor Tiago, já chegamos na metade da nossa revista. Sim, pastor. Hoje, lição de número 7, nós estamos 3 lições. Hoje é o meio da revista, a metade da nossa revista, como que passa rápido. E eu tenho certeza que nós estamos sendo grandemente edificados e aprendendo sobre Salmos, o livro de Salmos. E hoje, confiança em tempos de aflição. Vamos para a lição, que o tempo não nos espera. A introdução. Os perlaços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por causa deles. Ei, deixa eu parar aqui. Nós precisamos entender uma coisa. Os perlaços, as dificuldades, os conflitos, isso aí fazem parte da vida cristã. O problema é que nós não podemos ser neutralizados ou paralisados por eles. A vida segue, a vida continua. Jesus lá atrás já nos confortava o coração quando ele nos dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora, o enfrentamento dos perlaços passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então, nós só vamos passar por esse momento, nós só vamos passar por essas adversidades se nós enfrentarmos com a plena firmeza e confiança em Deus, que nos chamou seu povo e que no final nos garante a vitória. Vamos lá, Pastor Tiago, vamos falar sobre o contexto histórico dos Salmos
56, um salmo muito bonito. E eu acredito que, pastor Tiago, pode até trazer uma discussão aqui agora, que eu acredito que esse salmo ele não foi escrito no ato, mas provavelmente depois Davi se lembrou daquela ocasião e registrou o salmo 56. Provavelmente, pastor Noel. Mas antes de entrar nesse contexto histórico, permita-me ressaltar algo aqui, pastor Noel. Sim. Eu achei tão interessante esse tema quando estudava. Nos diz assim: confiança em tempo de aflição, baseado no Salmo 56. E o que me chama a atenção, pastor Noel, antes de entrarmos aqui no contexto histórico desse salmo, o contexto mesmo do salmo, o bojo do seu assunto é tão atual, pastor Noel, parece que foi escrito para hoje. É tão atual que parece que foi escrito para o ano de 2020. Confiança em tempo de aflição. Nós estamos vivendo tempo de aflição, dias difíceis. E o autor desse salmo, Davi, ele nos chama a atenção a ter confiança. E me fez, embora a gente está acostumado a falar, usar a palavra confiança, mas me chamou a atenção a procurar a definição exata da palavra confiança, que diz assim: crença de que algo não vai falhar, que é bem feito, que é o suficiente para cumprir a sua missão. Esse é o nosso Deus, pastor Nago, que não vai falhar. Se nós cremos nele, ele é suficiente para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para nós, né? E que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século através do Espírito Santo. Pastor, repete para mim a definição de confiança, por favor. Crença de que algo não vai falhar, que é bem feito, forte o suficiente para cumprir com a sua missão. Muito bem, uma contribuição, já sei com o seu raciocínio. Agora, é fácil ter o que? A confiança nos momentos bons. Sim. É fácil ter a confiança quando eu sei que o meu salário vai cair. É fácil ter essa confiança quando eu sei que no meu corpo não existe nenhuma doença. Agora, o que nós vamos estudar hoje? É para ter essa confiança em que momento? Tempo de aflição. Aí eu acredito que fica difícil, né? Fica mais difícil. Mas é aí que devemos ter a confiança, manter a confiança. É o que aconteceu aqui com o salmista. Em meio à guerra, em meio à perseguição, ele manteve a confiança no Senhor, crendo que Deus era poderoso para livrá-lo. Muito bem. Maravilha. Agora vamos para o contexto histórico, né? É muito interessante também, claro, a época, o contexto melhor, em que Davi estava vivendo e que levou ele, né, pastor Noel, a escrever este cântico, a fazer esta oração. Então é de suma importância nós estarmos aqui falando também um pouquinho da ocasião, nos faz compreender o porquê do clamor de Davi, o porquê da confiança de Davi no Senhor, devido ao momento em que ele estava vivendo. A introdução aqui do tópico 1, pastor Noel, diz assim, no Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcado por ataques vorazes de seus inimigos, e levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos, embora fosse acostumado com as batalhas. Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nesta fuga foi para Gade, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Nós vemos, pastor Noel, que Davi estava vivendo um momento complicado, né? Aqui ele estava fugindo da fúria de Saul, que devido a uma situação que nós veremos agora daqui a pouco no tópico 1.1, estava perseguindo, ou passou a perseguir, nasceu no seu coração uma ira, uma fúria contra Davi, né? Ainda que desnecessária, mas isso nasceu, uma inveja no coração de Saul, que era o rei atual, contra Davi, e agora Davi precisava fugir de Saul, do rei, pastor Noel. E diz aqui o texto bíblico, né, a história que ele foi para Gade,
detalhe, ele fugiu de Saul indo para Gade, mas Gade era a cidade natal de quem? Dos filisteus, de Golias, outro que ele já tinha afrontado lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, e que também os filisteus queriam matá-lo também. Na verdade, ele falou assim: bom, eu acho que em Gate, Saul não vai me procurar. Então ele pensou dessa forma. Só que quando ele chegou lá, ele teve a surpresa. Vamos falar sobre isso. É muito interessante, né? Ou seja, ele fugiu de um lado, achando que estaria seguro, chega lá para cá, tem os filisteus, e eles também querem me matar, e agora? Como que eu vou fazer? Então uma introdução aqui do contexto histórico em que Davi, da situação em que Davi estava vivendo, quando teve a inspiração, ou melhor, um pouco depois talvez, para escrever esse salmo, para declarar a sua confiança no Senhor. Muito bem, então vamos agora, pastor Tiago, fizemos um resumido sobre o contexto histórico, agora vamos nas minúcias do contexto histórico. Como começou essa perseguição de Saul até Davi? Então é isso que nós vamos falar agora. Tudo começou através de um cântico, pastor Tiago. Sim. Como o senhor falou, essa revista aqui parece que está com cheiro de tinta fresca. Ela foi escrita agora de manhã. Porque é tão atual no fato que parece que está cheirando tinta fresca. Então tudo começou por causa de um cântico. Um cântico que as mulheres expressavam de maneira voluntária ou sem ser maquiavélico, sabe? Simplesmente cantavam. Espontaneidade. Qual que é o cântico? Saul, olha a expressão, pastor Tiago. Saul matou milhares. Opa, isso encheu a polpa dessa. Opa, bateu os meus milhares. Só que, porém, Davi matou os seus 10 milhares. Isso aí no ouvido de Saul não soou bem. Não soou nada bem. Como é que é? Embora é uma expressão aqui, né, pastor Tiago? Sim. Davi não tinha matado ainda 10 milhares, mas eu acredito que aquelas mulheres estavam sendo inspiradas pelo Senhor, inspiradas pelo Espírito Santo, porque eu acho que na vida de Davi, ele matou mais de 10 milhares. Então esse cântico aqui era profético. Sim. Embora Davi não tinha matado ainda 10 mil, mas ela já estava cantando, profetizando que Davi iria ser bem melhor que Saul. Então daí surge a inveja, pastor Tiago. Sim, é interessante, né? Como o pastor Noel disse, ele não tinha realmente matado talvez nesse período, mas só com a morte de Golias, um exército todo, o pastor Noel, tinha fugido. Um exército forte de filisteus, todos armados, né? Pronto a guerrear, em que o exército de Israel, de Saul, estava amedrontado nesse momento, recuando, mas quando Davi mata o Golias ali, aquele exército todo foge, com medo, ou seja, não havia matado, mas havia fugido muita gente ali, com medo de guerrear contra Israel, devido à atitude de Davi em matar o Golias, né? Mas com isso, pastor Noel, nasceu uma ira enorme no coração de Saul, né? Ele irou a ponto de começar a perseguir Davi, ter uma inveja enorme de Davi, querendo matá-lo. Eu acredito que a relação harmoniosa entre o rei e o jovem herói não estava distinta do ar. Na verdade, a Saul já tinha o pé atrás quando Davi se candidatou-se para ir matar Golias. Sim. Ali, Saul já falou: o que é isso? Saul já começou a guardar, como vamos falar, uma raizinha de amargura, né? Então, essa relação harmoniosa estava na cara que não ia durar muito. E quando as mulheres cantou, aí que Saul mostrou as suas garras, né? Tá parecendo Bolsonaro e Dória. Então, é tão atual que parece mesmo, né? A irmã está falando que está parecendo Bolsonaro e Dória, essa guerra aí. É muito atual, né? Maravilha. A inveja de Saul que ficara escondida até que veio à tona quando ele ouviu o cântico das mulheres. Então, o problema é que as pessoas guardam
coração. Guarda aquele sentimento. E tem hora que esse sentimento ela não consegue esconder. Ela não consegue mais guardar para si. E ele coloca para fora, revelando de fato quem a pessoa é. Então, a perseguição de Saul contra Davi começou aí, por causa dos cânticos das mulheres. Depois que Davi derrotou o gigante, as mulheres vêm cantando: olha, Saul matou o peru, Davi 10 mil. Provocou, né? Provocou ele, na verdade. Esse cântico deixou ele. Peraí, eu sou rei. Eu estou aqui como general, como rei diante do exército. E agora vamos usar um termo até chulo, né? Esse pivete aí, querendo ocupar o meu lugar e ainda sendo elogiado pelas mulheres da minha terra, da minha nação. Isso provocou uma ira enorme e inicia-se uma perseguição ferrenha, né? Uma perseguição travada de Saul. Vamos lá, 1.2? 1.2, vamos prosseguir. A ação dos inimigos de Davi. Olha essa ação. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a procura a morte de Davi. Isso, a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos inimigos eram sem tréguas. Então, logo que Davi percebe que Saul já havia mudado o seu comportamento com ele, que Saul já não estava tolerando mais, após o cântico das mulheres, Davi, então se eu ficar aqui, a situação não vai ser muito boa para mim. Então eu preciso agora sair. Eu preciso agora fugir. Foi aí onde que ele tem a ideia de se esconder em Gades, pastor Tiago. De se esconder diante dos inimigos, que não era somente Davi, mas eram os inimigos de Deus, do povo de Deus. Então Davi teve essa ideia: bom, se eu ficar aqui na redondeza, Saul vai me encontrar. Então onde eu vou? Eu vou também me esconder em um outro lugar que também são os meus inimigos. Eu acredito que Davi sabia. Ele estava usando isso como uma estratégia de guerra para que Saul não fosse lá. Ou seja, Saul olhava lá e falava assim: bom, ali ele não vai se esconder, porque se ele se esconder ali, ele vai ser morto por lá. Vai ser morto por lá. Então eu não vou nem me desgastar de procurar. Então Davi, eu acho que ele teve essa ideia. Sim, com certeza foi estratégico, né? Davi já era guerreiro, né? Já era um homem experimentado lá no campo de batalha, com suas ovelhas até mesmo, né? Já tinha suas estratégias. E agora com certeza ele usou de estratégia num lugar que jamais Saul poderia entrar, porque era um inimigo seu, era o seu principal inimigo, os Deus, naquela época do povo de Israel. Então ele falou: pera, se eu ficar aqui provavelmente Saul não vai me encontrar. Então, mas mesmo assim, estava ocorrendo isso, né, pastor Nando? Pastor Tiago, eu me lembrei aqui agora, trazendo um paralelo aqui, quando Elias estava fugindo de Acabe. Quando ele profetiza lá que Jezabel fica 10 vezes endemoniada, querendo a cabeça de Elias. Detalhe, eles não encontraram Elias. Aí eu vejo a mão de Deus. Por quê? Porque quando eles começam uma fuga, eu acredito que eles estavam até indo em direção a Elias. Só que quando eles viram os corvos voando, ele falou: já está morto. Já está morto. Nem vamos para aquelas bandas lá, porque olha lá os corvos, olha lá os abutres, olha lá os urubu. Vai comer a carne dele, nem esquenta. E na verdade, Deus enviou os corvos para alimentar e não para comer a carne. Então, trazendo um paralelo aqui, sem dúvida. As agressões, como nós dissemos aqui, eram sem trégua, pastor Noel. Mas interessante que ainda nesse tópico 1.2, o autor aqui da lição, ele traz uma aplicação para a nossa vida espiritual. Diz assim: o Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase é tanto quanto as pessoas
mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Nós vemos que nos dias atuais, trazendo aqui um paralelo para a nossa vida espiritual, existem pessoas também nos afrontando. E o autor fala aqui que não é simplesmente as pessoas, mas o espírito maligno que as usa. O espírito que as influencia a brigar contra a igreja, a se levantar contra a igreja. Então as investidas espirituais não param. Nessa ocasião de Davi era uma investida física, querendo realmente matar a sua vida. Mas nos nossos dias, talvez, pastor, nós não vemos essa investida de guerra contra a igreja. Não vemos ninguém atacando talvez a igreja fisicamente. Nós temos a liberdade de culto, né? Embora agora estamos restritos de reunir presencial, mas podemos falar a palavra de Deus online, como estamos fazendo nesta manhã. Mas as investidas do inimigo não param. Detalhe, diz a Bíblia que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não vemos o nosso inimigo talvez, mas ele está por aí rondando, querendo destruir a igreja, querendo destruir a nossa vida, querendo atacar as doutrinas cristãs. Enfim, as investidas não têm tréguas. Embora nós achamos que está tudo bem, pastor Léo, você parece que está tranquilo, mas o inimigo não cessa de querer investir contra a igreja, de querer atacar a igreja. Mas, como Davi, nós temos que ter a confiança no Senhor, confiar que Deus é poderoso, que é maior que tudo isso, e que nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Por mais que as investidas venham, por mais que as lutas venham, por mais que o inimigo de nossas almas use pessoas para atacar a igreja, para investir nas nossas vidas, querendo nos destruir, querendo nos desanimar, mas o nosso refúgio, a nossa confiança está no Senhor, pastor. Ele é poderoso o suficiente para nos livrar, para nos dar a vitória. Exatamente. Pastor Tiago, aqui ou seja, a ênfase não é tanto quanto nas pessoas, mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Aqui a gente podemos ver na vida alheia aqueles crimes hediondos. Sabe o que é crime hediondo? Crime hediondo é aquele crime que a sociedade fica horrorizada e espantada com tamanha crueldade. O que leva a pessoa a fazer um crime hediondo? Não é em si a pessoa, mas sim o espírito maligno que a influencia. Porque o ser humano natural não faz isso, você quer. Mas quando há uma ação influenciadora diabólica, o indivíduo faz coisas bárbaras. Ele comete crime hediondo. É tão interessante, pastor, essa palavra, pastor, que Davi, melhor, Saul, quando recebe a unção para ser rei, ele até profeta foi, profetizou entre os profetas, ou seja, Deus aprovou o seu reinado. Mas de repente ele começa a perseguir Davi furiosamente, e com certeza aqui esse espírito maligno já tinha adentrado na vida de Saul, fazendo com que ele tivesse essa perseguição ferrenha ao ponto de querer matar Davi. Ou seja, como o pastor Léo disse, o homem de si próprio talvez não tenha coragem de praticar um crime tão horrendo, né? Tão terrível que nós vemos na sociedade, que ficamos horrorizados. Como o ser humano é capaz de fazer isso? Infelizmente, uma força maligna o fez fazer isso. Assim acontecia com Saul, porque o homem de si próprio, por mais que ele seja mau, como a Bíblia diz que o homem é mau desde o princípio, mas ele sozinho não tem força para praticar isso. Mas o inimigo, que diz a Bíblia que veio para matar, roubar e destruir, influencia essa vida e ele consegue praticar esses crimes tão terríveis que nós ficamos horrorizados, né? Mas que Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia de cada um, né? E é isso que acontecia com Saul, pastor Noé, infelizmente. Exatamente. Aí ele provoca o quê? 1.3, uma guerra em glória. Não é verdade? Sim. Uma guerra em glória, irmão, uma guerra obscura, uma guerra que não tinha glória, não tem glória, entendeu? Por quê? Pastor Tiago, quem está rei agora, quem está rei é Saul. Então o rei tinha o seu grande exército, até que ele foi generoso, aqui ele foi só com 3.000, mas mesmo assim era desvantagem, 3.000 contra 600, meu Deus do céu. Davi
Davi não tinha nenhuma condição, humanamente falando, em vencer essa guerra, em vencer Davi, em vencer Saul. Por quê? Porque ele mesmo fala: eu sou como uma pulga, um cão morto, um leão procurando uma mosca, irmão. Por isso que é uma guerra em glória, pastor Tiago. Comente aí. Ou seja, algo que não ia trazer benefício nenhum para o reinado de Saul. Em glória não ia trazer glória, porque normalmente a guerra, no tempo de Israel, no tempo das guerras, né, pastor? Trazia glória para aquele país vencedor, para aquele rei. Ele se sentia poderoso. Para o exército, quando voltava da guerra, voltava poderoso, vitorioso. Mas essa guerra não traria glória nenhuma, até porque o povo já tinha aclamado Davi, já tinha enaltecido a Davi, ou seja, isso aí só traria ruína para a vida e para o reinado de Saul. Mas mesmo assim ele continua, né? Caçando pelo em ovo, podríamos usar esse termo aqui, procurando de alguma forma matar Davi, né? Mas Davi, embora tivesse alguns homens que já havia se ajuntado a ele, né? Mas era pequeno, pastor, o exército. Era um exército pequeno, perto do grande exército que Saul tinha organizado, treinado para a guerra, né? Ou seja, lutar agora para Davi talvez seria algo muito perigoso, né? Muito difícil, mas Saul insiste ainda em guerrear. Agora vamos trazer para o nosso caso. Sim. Para o nosso... Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Aí vamos lá. Muitas vezes entramos em conflito por pequenos problemas, pastor Tiago, tornando grande, gastando recurso a fim de provarmos as nossas razões. Remetendo lá atrás, isso aqui é um tapa na nossa cara, mas isso aqui é para nós mesmos, isso aqui é para você que está nos assistindo, para você que está aqui ouvindo essa palavra. Quanto estardalhaço, quanta tempestade a gente faz no copo d'água por causa de pequenas coisas. Pastor Tiago, comente aí, por favor. É interessante, pastor, virado aqui. Problemas que surgem em nossas vidas, seja ele com familiares, no trabalho, enfim, com o cônjuge mesmo, às vezes, não é por grandes coisas, é por detalhezinhos. Como disse aqui o pastor Noel, o autor da lição disse aqui também, por coisas pequenas, por discussões que não levam a nada, intermináveis, que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes os casamentos são destruídos, pastor Noel. Discussão na rede social ainda, né? Na rede social, ou seja, no relacionamento, discute por coisas tão bobas e leva às vezes à destruição de um lar, à destruição de uma amizade, ou seja, por coisas tão pequenas. Às vezes a gente entra, como o pastor disse, nas redes sociais e vê pessoas discutindo coisas que não vai levar a nada, a lugar nenhum, desabafando, dando direta e criando às vezes um problemão, pastor. Às vezes tem situações que levam até para juízo por causa de ofensa, né? Que situação é essa, né? Que Deus nos ajude a vencer isso aí, porque olha, causa problemas gigantes, às vezes problemas que às vezes nós não conseguimos resolver, que vai durar por muitos anos, né? Por causa de coisas tão pequenininhas, por causa de detalhes que nós queremos observar que não vai levar a nada. Que Deus nos ajude, né? A olhar para isso, mas não dessa forma. Que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, todos nós podemos errar, que possamos prosseguir avante, né? Para que possamos ser vencedores. Maravilha. O problema é esse, irmãos. Olha assim, olha aqui, aumentamos o tamanho do gigante, mas não valorizamos os cachos de uva. Entendeu? Vemos os problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. É a sociedade de hoje, é a igreja atual de hoje. Aumenta o tamanho do gigante. O gigante é grande, mas o cacho de uva pouco importa. Olha aqui, vemos o problema em tudo, mas não conseguimos ver o agir de Deus. As pessoas, eu particularmente falando, as pessoas vêem pandemia, vê vírus, vê morte, vê não sei o que, infelizmente pessoas estão morrendo, mas eu vejo o agir de Deus. Eu vejo Deus agindo.
Eu vejo Deus chacoalhando a você. Ei, a gente precisa parar de demonizar as coisas. De demonizar as coisas. Demônio daqui, demônio de lá. Mas a gente não consegue ver a mão de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Ei, que essa lição venha falar comigo, está falando comigo, e que ela venha falar com você também nesta manhã. Aleluia. Pastor Noel, o subsídio aqui ele fala sobre a graça de Deus, subsídio do professor, né? Eu achei interessante aqui, ó. A palavra de Deus no livro de Hebreus 12:15 declara: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa situação dos mínimos detalhes que nós falamos pode gerar no ser humano, no coração, uma raiz de amargura, pastor, que não vou dizer que seja incurável, mas fica difícil de curar, porque criou raiz, né? Mas aí o autor aos Hebreus aqui diz: tendo cuidado que não nós privamos da graça de Deus, nós ficamos sem a graça de Deus, para que essa raiz de amargura não possa brotar no nosso coração, que nós possamos ser livres, que possamos perdoar, que possamos conciliar com o nosso irmão, né? Para que essa raiz de amargura não venha brotar no nosso coração. Para isso precisamos estar munidos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Muito bem, maravilha. Então a gente já terminou o tópico 1 e nós ensinamos o quê? No Salmo 56, Davi expressa ao Senhor sua esperança e súplica e seu medo, uma vez que estava enfrentando diversos conflitos. Agora vamos para o tópico 2 e preste atenção nos detalhes. A oração de Davi. É interessante observarmos os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante das circunstâncias que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Então vamos lá. Davi está numa situação adversa. Ele está sendo perseguido por Saul, e agora ele está no território também de um outro inimigo dos filisteus. O que lhe cabe agora? Orar. Só que o que nós vamos destacar aqui já começa sendo aplicação para as nossas vidas. Então, como nós falamos do contexto histórico, agora vamos aplicar o Salmo 56 a nós. De que forma? Observando o aspecto, observando a maneira que Davi age, que Davi se coloca diante do problema e da dificuldade. Pastor Tiago, primeiro ele começa dizendo: tem misericórdia de mim. Isso aqui é um aspecto da oração de Davi. Tem misericórdia de mim. Agora eu faço uma pergunta: quem tem misericórdia? Quem é misericordioso? Quem é? Quem é o Pai da misericórdia? Deus. Então, já começamos aqui. Davi sabia. Davi conhecia que o seu Deus, ele é misericordioso. Então, na oração de Davi, a primeira coisa, está lá no primeiro versículo, pastor Tiago. Sim. Salmo 51, a primeira coisa: tem misericórdia de mim. 56 também: tem misericórdia de mim. Por várias vezes ele repete. Por várias vezes ele repete. Por quê? Porque Davi conhecia quem era Deus. E sabia que Deus, ele era misericordioso. Então, a oração, a nossa oração, ela só vai ter ênfase se a gente conhecer o Deus da oração. E Davi conhecia. Então, ele já sabia o que ele ia falar. Deus tem misericórdia de mim. Então, é por isso que a gente precisa observar o aspecto da oração de Davi. Pastor Tiago, infelizmente, por mais que se pareça uma coisa simples, orar, mas precisa saber.
Pedi e não recebe, Que pede. porque pedes mal. Comente isso aqui. É interessante aqui o pedido de Davi, que o pastor Naro já citou, pedido de misericórdia. Davi conhecia o seu Deus, sabia, como ele citou mais lá na frente no Salmo, né? Embora o Salmo 51 venha antes, mas o contexto histórico vem depois. Ele fala que era melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque em Deus há abundante misericórdia, ou seja, os homens não teriam misericórdia, né? Então aqui a lição ainda fala aqui que essa afronta que ele estava tendo agora contra os filisteus, né, contra Saul, o que ele tinha acontecido com ele lá atrás era pequeno até perto disso, porque lá ele estava diante de animais ferozes, ele clamava ao Senhor, o Senhor dava vitória, mas agora ele estava diante de homens ferozes querendo matar, mas ele conhecia o Deus que ele servia, por isso que ele ora, né? A oração dele aqui é pedido de misericórdia, que Deus tivesse cuidado dele, que Deus agisse por ele, que ele sabia que nesse momento talvez sozinho não conseguiria, e assim acontece com as nossas vidas. Como o pastor Nael diz, às vezes nós não sabemos orar, às vezes nós pedimos tanta coisa, pastor Nael, mas não pedimos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor para as nossas vidas, para vencermos esses dias tão difíceis, né? Infelizmente precisamos aprender, embora eu sempre digo que na ignorância Deus ouve a oração daquele que ora simplesmente do jeito que sabe. Com certeza Deus te ouve. Estou dizendo aqui que Deus não ouve a oração daquele que talvez fale, eu não sei orar. Mas se você puder aprender como o próprio Jesus nos ensinou lá nos Evangelhos, aprenda a orar. Clame a misericórdia do Senhor. Clame para que o Senhor te ajude a vencer, principalmente as guerras espirituais desta vida, as lutas que nós estamos passando aqui. E aqui Davi está fazendo duas coisas. Davi está orando e Davi está agindo. Davi está orando e Davi está agindo. Por quê? Porque é aqui, e isso vai retratar no Salmo, no livro 1 Samuel capítulo 21, verso 10 a 15, exatamente isso aqui. Que Davi está onde agora? Ele está perante o rei Ax, rei do Filisteu, e quando ele está escondido ali, alguém fala, peraí, esse aí não é aquele que as mulheres cantavam, dizendo que ele matou 10 mil? Então, se é ele que matou 10 mil, é também aquele que matou o nosso irmão Golias. Vou falar as duas coisas, de oração e atitude. Então, quando Davi se vê encurralado, ele falou, agora eu vou morrer. Agora vai ser o meu fim. Ele começa a falar para Deus, Deus tem misericórdia de mim, porque eu vou morrer. Pastor Tiago, eu acredito que Deus falou, Davi, agora você vai ter que ter uma atitude. Para você sair dessa aí, você vai precisar agir. Você está orando, eu estou ouvindo, mas você vai ter que ter uma atitude. E Davi teve atitude. Qual a atitude? De se fingir de louco, de atrofiar as mãos assim e começar a babar assim pela barba. Está na Bíblia. Não, é hilário, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Davi falou, agora eu vou agir. Eu já pedi misericórdia e agora eu vou agir. E quando ele age, Deus também entra em ação, fazendo com que o povo acreditasse que Davi estava louco. Falou, não, você é um coitado. Aí o rei fala, mas não tem muito louco aqui não, para vir mais ainda. Dá o fim desse homem aí, vai. É interessante, meu. Então, ora e age. Ou seja, vigiar e orar também está correlacionado isso aqui. Então, irmãos, quando você. Olha só. Tem hora que ele vai sobrar. Tem hora que você vai ter que agir. Pastor, o senhor está falando o quê? Estou falando a Bíblia. Quando o povo está lá, vamos levantar. Quando o povo está lá, o mar na frente. Aí Deus fala, ô Moisés, por que vocês estão orando para mim? Por que vocês estão clamando a mim? Marcha, ou seja, age, tem uma atitude. Então, nem sempre é orar, às vezes é atitude. E Davi usou as duas, Davi orou e Davi teve atitude. Sim, isso não é diferente da nossa vida, pastor. Tem coisas, a gente sempre diz assim, que o que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Existem situações que eu tenho que agir
tenho que tomar uma atitude. Eu mesmo, pastor, eu devo começar a orar para que Deus abra a porta de emprego, mas eu não saio da minha casa para procurar, eu não envio currículo, hoje é até mais fácil, né? Eu não envio currículo, eu não me preparo, eu não faço um curso, eu não me preparo para o mercado de trabalho, mas eu peço a Deus, Deus, abre a porta de emprego. Não vai abrir, eu não estou me preparando, eu não estou fazendo a minha parte de me preparar para o mercado de trabalho. Como que eu vou conseguir? Então existem coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que agir, assim como Davi, ter atitude. Deus vai trabalhar de acordo com a minha atitude, de acordo com a minha iniciativa. O primeiro passo tem que ser meu. Deus, o mesmo acontece com a salvação, pastor Nael. A pessoa precisa da salvação, mas o primeiro passo em aceitar a Jesus tem que ser meu, tem que ser do ser humano. Aí Deus vai entrar, porque Deus ele não é intruso. Aí sim ele vai entrar e fazer morada, trabalhar, limpar o coração e salvar aquela alma. Mas o primeiro passo, a atitude tem que ser minha. Então precisamos orar, mas ter atitude também. Não esperar, como diz o ditado, cair do céu tudo. Deus é poderoso para fazer um milagre, mas aquilo que eu posso fazer, Ele não vai fazer não. Eu preciso ter atitude para fazer. Infelizmente tem muita gente assim. Está cheio de gente assim, esperando cair do céu. E aí canta o hino lá, o hino nacional, deitado em berço esplêndido. Esperando, fica lá. Não, vai acontecer. Meu irmão, ô irmã, vamos levantar? Vamos agir? Deus ajuda com ele. Que cedo madruga. Ou se não, irmão, vai ter uma formiga ao preguiçoso. Então, irmãos, é assim. Tem hora que é a gente que vai ter que mostrar. Tem hora que é a gente que vai ter que ter uma atitude. Amém? Vamos prosseguir, pastor, que a hora já está aí. Comente aí, doutor. Só para concluir aqui o tópico 2.1, pastor Nel, a lição diz assim: misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça alcançamos misericórdia. Então, diante de Deus, com certeza nós vamos alcançar a misericórdia para não sermos punidos, né? Por aquilo que talvez fizemos, erramos, mas Deus nos atende, Deus nos cuida de nós, nos livra do mal e tem misericórdia de nós, né? Vamos prosseguir para o tópico 2.2, falando aqui do contexto do Salmo mesmo 56, que diz assim, levas em contas a minha perseguição. Um outro clamor, pastor Noel, de Davi clamando, Deus, leva em conta, observa, olha para as minhas perseguições. Davi está clamando por socorro para escapar da morte, precisou percorrer um caminho. Essa perseguição foi marcada por lágrimas. Davi talvez aqui estivesse clamando com lágrimas, Senhor, olha para as minhas perseguições, estão me perseguindo, tem misericórdia de mim, ou seja, um clamor ao Senhor, né? O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe das suas aflições e dificuldades, assim como do seu contínuo cuidado. Interessante essa expressão. Aí aqui ele coloca algumas expressões aqui que está aqui no Salmo, pastor Noel. Diz constante, põe no odre e estão no teu livro, que está aí, se o pastor puder abrir por gentileza, Salmo 56, que seja o verso 8. Acho que não sei se está na revista. Tu contaste as minhas vagueações ou peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ele expressa, pastor Noel, perante o Senhor, falando, sabe, Senhor, enxoa em lágrimas, tu sabe de tudo, as minhas vagueações, as minhas perseguições não estão no teu livro, não estão aí guardadas, o Senhor conhece, mas mesmo assim, pastor Noel, ele não desistiu de clamar, embora Deus soubesse, Deus sabia o que ele precisava, assim acontece com nós, embora Deus saiba das nossas necessidades, mas nós temos que clamar ao Senhor. É a nossa atitude, como nós acabamos de dizer, pastor Noel. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então é para nós clamar, é para nós pedir. O próprio Jesus diz, pedir e dar-se-nos-á, embora ele saiba das nossas necessidades. Embora ele conhece, por ser onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que você está passando, o que você necessita, mas não podemos deixar de clamar, de fazer a nossa parte, de pedir ao Senhor.
para que ele nos atendesse. Assim fez Davi. Embora Deus soubesse, Deus estava vendo tudo que ele estava passando, mas ele disse: Senhor, você sabe, mas clamou: tem misericórdia, olha para as minhas perseguições, vê o que eu estou passando, eu preciso do teu auxílio. Pastor Noel. Então, irmãos, olha só, interessante. Na primeira oração, Davi pede misericórdia porque conhece Deus. Agora, na segunda oração, Deus conhece Davi. Agora, mediante a isso eu pergunto, pastor Tiago, é todo mundo que pode fazer essa oração? Para dizer assim, ó, leva em conta a minha peregrinação. Existe na Bíblia uma passagem que fala em Ezequias, quando o profeta chegou para ele e falou assim, ó, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. O que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e falou: Senhor, lembra do meu pastor Tiago. Por isso que eu falei para nós atentarmos do aspecto da oração de Davi e começar a praticar. Davi diz isso aqui porque ele sabia o que ele tinha feito para Deus. Agora, por que eu disse que não são todos que podem fazer essa oração? Será que você pode fazer essa oração para dizer: Deus, lembra de mim? Lembra do quê? O que você fez? O que você fez para Deus lembrar? Lembra que eu andei na sua presença. Lembra que eu fui fiel. É nesse contexto que Davi está dizendo: leve em conta a minha peregrinação, o tempo que eu andei na sua presença, o tempo que eu andei em retidão, o tempo que eu te sirvo. Tem gente que não pode fazer essa oração, amados. Tem gente que não pode, ao dobrar o joelho e reivindicar de Deus: Deus, eu tenho feito. Por quê? Porque ele nunca fez. Agora, quando você anda na presença de Deus, quando você tem crédito com Deus, sabe o que acontece? É você olhar para a circunstância e falar: não vai chover. Não vai chover. Aí Deus vai ouvir e vai falar: quem está falando? Beleza, irmão. Eu conheço ele. Eu sei o caminho dele. Eu sei a peregrinação dele. Você está entendendo? É por isso que nós temos que aplicar essa oração de Davi em nós. Aprender. Deus tem misericórdia, eu conheço Deus. Leva em conta as minhas peregrinação. É Deus que me conhece. Sabe o que eu tenho feito. Sabe o que eu tenho passado. Sabe o que eu tenho andado. Aí ainda ele coloca aí, ó. Ele coloca no salmo aí, ó. Tu contaste a minha peregrinação. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Davi chorou. E não estão elas no teu livro? Que às vezes Davi sabia, mas agora está perguntando. Por acaso não está aí, não é? Pastor Tiago, está entendendo aqui a conotação do versículo aqui? Eu sei que está, mas eu vou perguntar, não está aí, não é? Não é isso aí, pastor? É, mas para fazer uma oração dessa, pastor, não precisa ter confiança. Precisa saber que Deus te conhece, que Deus conhece os caminhos, os passos dele. Ele tinha convicção disso, pastor, que Deus conhecia os seus passos, por onde ele tinha andado. Como disse a lição, as peregrinações, o salmo disse, o momento que ele passou por Deus, talvez lá no campo, né, orando, buscando o Senhor, ou seja, a intimidade que ele tinha com Deus, a confiança que ele tinha em Deus. Então, para fazer essa oração, precisava ter confiança. Como disse o pastor, nem todos podem fazer essa oração e clamar a misericórdia e a compaixão do Senhor e reivindicar do Senhor alguma coisa, embora nós não temos direito, né, de exigir nada de Deus, como alguns aí estão exigindo nos nossos dias. Mas Davi tinha reserva, como eu sempre digo. Assim como Ezequias, Davi tinha reserva com Deus e podia fazer essa oração. Ainda, pastor Noel, eu queria ressaltar aqui nesse tópico ainda, a última parte que diz assim, ó: quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Quando Davi aqui pede misericórdia, ele deve pedir: Deus, tenha compaixão de mim, olha para mim. E voltando aqui para os dias de Jesus, eu sempre friso isso aqui, que Jesus ele curava as pessoas, ele atendia as pessoas, não simplesmente porque ele via que ela estava necessitada, mas porque ele tinha compaixão do estado em que aquela pessoa estava vivendo.
A Bíblia, em vários textos, diz assim: moveu-se de íntima compaixão por aquela pessoa. E aí ele ia e curava. E Deus é poderoso, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. Assim como teve Davi, Ele está pronto a agir com misericórdia e com compaixão também, pastor Nel, para com as nossas vidas. Vamos continuar aí, pastor. Vamos dar continuidade aqui. Tópico 2.3, continuação da oração de Davi. Nessa parte ele fala aqui, ó: faça a tua justiça. Muito interessante esse tópico também, ó. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Ele pergunta se eles iam escapar. Lá no verso 7, Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado, não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Ou seja, nada justificava a fúria de Saul contra Davi. E Davi pede aqui nesse verso, pastor Nel, que Deus fizesse justiça. Por que Davi pede para que Deus fizesse justiça? Porque ele sabia que a justiça humana talvez podia falhar. Se ele fosse agir com as próprias mãos, ele poderia agir errado. Mas ele tinha certeza que a justiça de Deus não falharia. Embora, como diz aqui o texto, Saul não tinha motivo algum para perseguir Davi. Era infame, era uma coisa assim que não tinha necessidade, nada justificava essa fúria, porque Davi estava perseguido simplesmente por exercer o seu trabalho, pastor Nel. Ficou interessante? Alguém sendo perseguido por fazer a coisa certa. Talvez não seja diferente nos nossos dias, você que me escuta nesta manhã. Talvez você está andando corretamente, fazendo a vontade do Senhor, está sendo perseguido por esse motivo. Por fazer a vontade do Senhor, por procurar andar direito, por não ser mais um no meio dos outros, fazendo o que todo mundo faz, por você ser diferente, a perseguição chegou até você, assim como aconteceu com Davi. Mas Davi agora pede o que? A justiça de Deus, porque ele sabia que a justiça de Deus não podia falhar, ela não iria falhar. Deus iria fazer aquilo que era necessário para que Saul deixasse de perseguir, para que ele pudesse vencer essa batalha, porque a justiça do homem ela pode falhar, assim como a nossa, da nossa nação, né? Quantos julgamentos errôneos são realizados, quantos julgamentos nós esperamos e eles não acontecem, mas a justiça de Deus, pastor, ela não falha. E nas bem-aventuranças, Jesus disse assim, ó: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito interessante. Muito interessante. E aqui está mais uma oração de Davi, que nos remete a pensar, que nos faz parar e pensar. Faça a tua justiça. Por quê? O pastor já falou, já deu a sua parcela. Porque se for deixar para o homem fazer justiça, ele vai fazer barbaridades. Matou? Eu vou matar também. Sim. Estuprou? Vai ser estuprado também. Matou? Não, tem que morrer, é pena de morte. Essa é a justiça do homem. A justiça do homem. Então, perceba aqui a oração de Davi, irmãos. Como que ela nos ensina? Faça a situação que ele está ali. Se fosse hoje, as pessoas pegavam um revólver e lá na cabeça. Ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade. Quando ele estava na caverna de Adulão, Davi estava escondido. Saul entrou na caverna, não foi para procurá-lo, mas para fazer as suas necessidades fisiológicas, professor Tiago. Quando ele está fazendo as suas necessidades fisiológicas, os homens de Davi falam: Saul está ali. Olha aí, Saul. Oportunidade para Saul está ali. justiça. Vai lá, faz justiça. Vai lá, acaba com a vida dele. Davi falou: não, ele é ungido. Mas eu vou dar um recado para ele. Vou acordar Saul. Será assim, Davi? Um pedacinho da veste, porque eu tive a oportunidade de fazer justiça e não fiz.
Davi nos ensina, irmãos. Quando oramos dessa forma, Deus age por nós. Deus faz justiça. E a justiça de Deus não falha. Não falha. Interessante aqui no subsídio, pastor, tem um verso bíblico que está em Tiago 20, que diz assim, ó: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não, a minha ira, a minha atitude não vai operar a justiça de Deus. Aí o autor comenta assim: é preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos devaneios, das nossas atitudes sem pensar, das nossas atitudes loucas talvez. Deus não está, como disse, preso a isso. Não, mas Ele faz a justiça dele. Ele sabe como agir. Porque a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus, né? Que nós possamos esperar a justiça do Senhor. Não vamos querer agir com as nossas próprias mãos, não. Porque Deus sabe como agir corretamente, né? O que nós ensinamos aí? Ensinamos que na oração que apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando, Davi pede a Deus por misericórdia, socorro e justiça. Muito bem. Vamos para o tópico número 3. O tópico número 3 vai falar confiança em tempo de crise. Também é um tópico que deva ser aplicado. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os seus joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a sua confiança no Senhor. Louvor à palavra de Deus. Pastor Tiago, comente aí. O salmista que começa, pastor, nesse seu salmo aqui, no seu cântico, né, na sua oração, louvando a palavra, ou seja, enaltecendo a palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra, está no verso 4. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos dos seus inimigos para matá-lo. Do outro lado, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Era momento de escolha, pastor Noel. Davi começa aqui louvando, porque ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia a ação do seu Deus, e agora ele está vivendo um momento aqui difícil. Ou eu aceito essa perseguição, ou eu ajo com minhas próprias mãos, ou eu espero cumprir as promessas de Deus na minha vida. Davi tinha aqui uma escolha para fazer: ou a desesperança, ou confiar, ou acreditar que Deus iria livrar ele daquela perseguição e que as promessas de Deus iriam cumprir na vida dele. Como nós já citamos aqui no tópico anterior, ele poderia ter agido com as próprias mãos e ter assumido o reino, mas ele, em hipótese alguma, ele quis precipitar. Ele sabia que Deus iria cumprir as promessas dele na vida dele, na vida de Davi. Então ele espera, ele confia no Senhor, ele crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele esperava. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais há de passar. Amados, em meio a esse momento difícil que nós estamos passando, fique com a palavra de Deus. Por mais que a nossa volta, as circunstâncias sejam irreversíveis, mas fique com a palavra de Deus. Deus, Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Davi escolheu a palavra. Qual era a palavra de Deus que Deus tinha para ele? Que ele iria ser rei, que ele iria ocupar o trono, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi escolheu, Davi enalteceu e ficou com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus nessa manhã conforte a sua alma, que a palavra de Deus nessa manhã conforte o teu espírito, conforte o teu coração,
porque ela é infalível, ela é inerrante. Confia em Deus e confia na sua palavra, porque Deus vai agir. Deus está agindo, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Amém? Amém, pastor Noel. É interessante, embora nós temos confiança, pastor Noel, o tópico 3.2 aqui fala do medo, né? Embora nós confiamos, mas somos seres humanos. É inerente, né? O medo está em nós. O medo não prevalece diante da confiança. Detalhe, embora tenhamos medo, mas ele não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Uma declaração muito interessante. Há um paradoxo: temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? Uma pergunta. Sinto medo, preciso reagir. De que forma? Como que eu vou agir? Mas o medo não pode prevalecer a confiança que temos no Senhor. Eu sempre digo que o medo ele serve para nós como um termômetro. Nós temos medo. Temos medo de tomar iniciativa, temos medo de talvez mudar de emprego, temos medo de mudar de cidade, enfim, de tomar certas atitudes. Às vezes o medo ele vem sobre nós e é bom que ele venha, pastor Noel, porque ele serve como equilíbrio para não tomarmos decisões precipitadas. Mas ele não pode prevalecer a confiança. Eu acredito, pastor Noel, que Abraão, quando ele recebe de Deus a promessa, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu acredito que o medo veio sobre Abraão. Ele era homem, mas a confiança prevaleceu, a fé prevaleceu. Ele mesmo tendo medo, mesmo talvez pensando, para onde eu vou? Que lugar eu vou? Como que eu vou? Mas a confiança prevaleceu e ele preferiu obedecer ao Senhor, confiar no Senhor e seguir o seu caminho para a terra que Deus iria mostrar. Davi com certeza encarou o medo. Nesse momento que ele tem a atitude que o pastor Noel citou aqui, dele passar como louco, ele teve medo. Eu acredito que quando ele esteve ali e cortou um pedaço das vestes de Saul, ele teve medo de que Saul acordasse e o atacasse. Mas em hipótese alguma, o medo prevaleceu a confiança, né? Ele confiava no Senhor. Como ele disse aqui no verso 3, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu respeitar o Senhor, no dia que o temor passar, o temor aqui no termo de medo, eu hei de confiar no Senhor, porque ele sabia que Deus era poderoso para dar para ele a vitória. Aquilo ainda nesse tópico diz assim: o medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos Jesus disse para que não tivéssemos medo. Esse medo ele pode bloquear talvez certas coisas da nossa vida, mas isso não pode acontecer, não é bom que aconteça. Precisamos vencer esse medo, superar esse medo e vencer, ir à frente, ir em frente, ir para a guerra e lutar. Embora temos lá no fundo sempre o medo de dar errado, mas precisamos confiar mais no Senhor. Nós vivemos, pastor, uma humanidade com medo de tomar tantas atitudes, com medo de reagir, devido ao mundo, à situação em que estamos vivendo, mas a nossa confiança precisa ser maior no Senhor. Embora tudo esteja revirado, embora tudo esteja complicado, a nossa confiança precisa estar firmada no Senhor, que é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Pastor Tiago, hoje, nesse momento, inclusive, pode ter pessoas nos assistindo que estejam com medo. Por quê? Porque o Covid-19 está aí. A pandemia está aí. E o medo está alastrado na população. Por quê? Porque a mídia solta uma nota. O governador fala uma coisa, o prefeito fala outra, o presidente fala outra. E o que tem trazido para a população? Medo. Você está com medo agora.
mas nós estamos aqui como profeta de Deus, como ministro do Evangelho. Jesus disse, aliás, em vários momentos Jesus disse para que não tivesse medo. Eu quero destacar. O anjo disse a Maria, não temas, Lucas 1:30. Os pastores de Belém disse, não temas, Lucas 2:10. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos que havia morrido, não temas, Lucas 8:50. Aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima, não temas, Mateus 14:27. Aos 3 discípulos que estavam com ele no momento de transfiguração, disse, não tenhas medo, Mateus 17:7. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo que não tivesse medo quando nas peleja, Deuteronômio 23:4. E nessa manhã, Deus está usando a nossa vida para dizer, não tenha medo. Aleluia, Jesus. Não fique, não tenha medo, porque o homem está falando, o vírus vai matar, já são mais de 10.000 pessoas mortas, o vírus está aí, mas a palavra de Deus é a última na sua vida. A última palavra é de Deus. Por isso, quando você tem confiança em Deus, essa confiança ela sobrepõe a esse medo. A confiança no Senhor, ela supera, ela te eleva acima do medo e você faz coisas extraordinárias. Glória a Deus. Por isso, nesta manhã, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo do que está fazendo o homem, do que está fazendo a mídia, mas confie em Deus. Aleluia. Mas descansa no Senhor, porque Ele vai acalmar você. Ele vai acalmar o seu coração. Se Deus não acalmar a tempestade, Ele acalma o teu coração. Amém? Vamos finalizar, pastor Tiago. Sim, pastor. Vamos para o tópico 3.3, que diz assim, a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para seguir, apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4:6-7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Embora ele tivesse medo, irmãos, mas a confiança aqui era maior. A confiança movia a sua oração, assim como disse Paulo aqui em Filipenses, para não sermos dominados demasiadamente pela inquietação, mas orar e suplicar ao Senhor com ações de graça, com gratidão. Embora o medo existisse, ele não estava privado do mover de Deus para fazer a sua oração, para orar e buscar no Senhor a sua vitória, Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Irmãos, como o pastor Mel acabou de dizer aqui, ainda que a circunstância seja difícil, ainda que o medo tenha nos assolado, mas esse medo não nos pode afetar a nossa oração. Nós devemos ter a graça de Deus, a confiança, pastor Mel, de chegar diante de Deus e fazer a nossa oração, crendo que Deus está pronto a nos atender, crendo que Deus está pronto a nos ouvir, suplicar diante dele, clamar ao Senhor, pedir para que Ele nos ajude a vencer esse medo, a circunstância contrária, e esperar nele, esperar que Deus tenha para nós um refúgio, que a resposta final venha do Senhor. A oração, pastor, é a arma mais poderosa que existe. Davi aqui, ele recorreu à arma mais poderosa que possa existir. Embora às vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos, às vezes o ser humano quer matar, quer agir com a sua própria justiça, como já falamos aqui, mas a oração é a arma mais poderosa que tem contra os inimigos, contra os problemas. O subsídio diz assim, a dinâmica da oração, que é uma frase de Charles Spurgeon, a dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Deus nos leva a orar, chorar em angústia de coração. Ele ouve, Ele age e o inimigo retrocede. A oração é a arma mais poderosa que o cristão tem. Às vezes você eu queria que
Já foi para a oração? Já foi para o clamor? Já foi para a intercessão? Ei, quando você começar a orar, quando nós começarmos a orar, nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. O momento que nós estamos vivendo é momento de oração, pastor Nel. É momento de clamor. É momento de buscar ao Senhor, e a igreja está orando. E Deus vai fazer somente aquilo que lhe apraz. Somente aquilo que Deus permitir vai acontecer nas nossas vidas, na vida da humanidade, porque nós estamos orando, nós estamos clamando ao Senhor, e na oração nós encontramos refúgio, e o nosso Deus está pronto a nos atender, a nos ouvir e atender o pedido da humanidade, que nós possamos recorrer a essa arma tão poderosa, assim como fez Davi, pastor Nel, a essa arma tão poderosa que nós temos nas nossas mãos, e às vezes nós não temos conhecimento disso, mas que nós possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, clamar a Ele, que Ele está pronto para nos atender. Não há tempo para mais nada, vamos para a nossa conclusão, que diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Essa foi mais uma aula da nossa revista Editora Betel, Escola Bíblica Dominical. Amém? Quero agradecer ao pastor Tiago e dizer aos irmãos que domingo que vem estaremos aqui. A lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Salve Azaf. Não? Nós somos 73. É, um salmo lindo esse de Azaf, né? Nós vamos estar aqui. Ok, pastor Tiago? Amém. Suas considerações? Amém. Eu quero agradecer, pastor, a todos que participaram com a gente nesta manhã, aí pela live, né? Através do Facebook, depois está sendo postado também no YouTube. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa guardar a cada um de nós, que nós possamos ter um domingo na presença do Senhor, né? Um domingo abençoado com a nossa família, e que à noite, né, estaremos novamente, pastor, nesse mesmo molde, aqui na live do culto da família, e você tem a oportunidade de participar com a gente também, né? E ser abençoado através da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Maravilha! E já circula nas redes sociais de fonte segura que há uma grande possibilidade de já começarmos a voltar aos poucos os cultos, né? Então essa semana que inicia hoje promete boas notícias, boa surpresa, né? Para voltar aos poucos à normalidade nos nossos cultos, ok? Então, hoje às 19h30 nós estamos aqui novamente para celebrar ao Senhor juntamente com você e toda a sua família. Amém? Vamos orar? Encerrar o Senhor Jesus a nossa escola. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, pela vida do pastor Tiago, pela vida dos internautas, pela vida das nossas irmãs que estão aqui presentes. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dando ainda um domingo abençoado para a nossa família, aqueles que vão estar almoçando, aqueles que vão estar reunidos ali na sua casa. Papai querido, que o Senhor possa ajudar o Brasil, abençoe o nosso país nesse momento tão difícil, que a confiança possa reinar, que o Senhor possa dar essa graça, esse alívio, papai, para cada um dos teus povos. Nós pedimos ao Senhor nesta hora e já te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente em cada coração. Você aí da sua casa e nós daqui dizemos juntos: Amém. Deus abençoe. Vai encerrar.